Olá, concurseiro, concurseira, mais um encontro de Geografia e História do Paraná. Ainda dentro do tema movimentos migratórios. E agora nós vamos trabalhar com questões, resoluções de questões sobre este tema. A nossa primeira questão, eu quero que você preste atenção logo no enunciado. Me acompanhe, olha o que diz essa questão. Considere as seguintes afirmações sobre a urbanização da América Latina. Pensa comigo o seguinte, o que tem a ver urbanização com migração? Nem um instante apareceu esta palavra aí, mas quem elaborou queria saber qual o seu nível de interpretação. Por quê? A migração pode estar, ou melhor, a urbanização pode, e no caso do Brasil e da América Latina como um todo, e mesmo do Paraná, veja que nas diferentes esferas, nas diferentes escalas, está relacionada ao êxodo rural. O êxodo rural é uma migração, a saída das pessoas para a área urbana, perfeito? E a primeira alternativa, o que diz? É um fato recente que começou a ocorrer principalmente a partir do início dos anos de 1980. Seguinte, é interessante que você lembre que o Brasil vai se urbanizar, vai ter um êxodo rural acentuado, vai ter uma migração da área rural para a urbana a partir dos anos 60 e 70 e não dos anos 80. Nos anos 80 o Brasil já era um país e mesmo a América Latina já era uma área urbanizada, perfeito? E se pensarmos em termos de mundo, um detalhe aí, o mundo se urbanizou no ano de 2007, é até uma questão de atualidade, é muito recente a urbanização de nosso planeta. A próxima afirmativa, vamos ver se ela é correta ou se tem algum erro, algum problema aí. É um processo preocupante, uma vez que não é acompanhado de igual ritmo de industrialização e criação de novos empregos. Concurseira ou concurseiro, este conteúdo você deve guardar que está presente nessa afirmativa. Perfeito, preocupa e muito, porque os governantes que administraram e administram a América Latina e mesmo o Brasil, e se tomarmos muito cuidado com o Paraná também, o que aconteceu? Ele não se pensou na saída das pessoas da área rural para a área urbana. Se você for notar as favelas que existem no estado do Paraná, por exemplo, são resultado desta migração sem planejamento, porque a pessoa saindo da área urbana e ainda nos anos 60 e 70, sem instrução escolar, vai para a área urbana, vai trabalhar onde? Vai procurar emprego onde? Isto causou a favelização de inúmeras cidades. Por exemplo, Curitiba, a capital com mais de 200 favelas dentro do município, e sem contar aquelas que estão na região metropolitana. Vamos analisar agora a afirmativa 3. Veja o seu enunciado. A rápida urbanização gerou várias cidades superlotadas, multiplicando problemas como a miséria e a violência. Perfeito, a 3 completa a 2. Já que aconteceu a superpopulação de maneira acelerada, sem planejamento, com falta de moradia, escola, saneamento básico, miséria se instalou, a violência de uma forma muito acentuada. É só você parar e olhar tanto os números oficiais como os extraoficiais, os extraoficiais, claro que são sempre maiores e acaba gerando um conflito com o número que o governo acaba adotando como correto. A próxima alternativa, a 4, veja o que ela diz. Promove uma grande modernização da economia e, consequentemente, uma redução das diferenças sociais. Note que a 4 está justamente escrita de forma antagônica, diferente da 3. Se a 3 é verdadeira, a 4 você tem que assumir como falsa. Infelizmente, em nosso país, na América Latina, no Paraná, o êxodo rural não promoveu
a redução das diferenças sociais. Em muitos casos até acentuou. Por quê? A pessoa vivendo na área rural, se ela tinha ali a sua chacrinha, lugar que ela podia criar uma vaca para ter leite, criar frango, plantar as suas verduras, isso até amenizava a questão da fome e da pobreza. Mas na área urbana, isto não existe. Automaticamente acentua. Então, neste caso, a resposta correta, a letra D, as afirmativas 2 e 3 que você teria marcado. Vamos para a questão 2. Veja seu enunciado, concurseiro, concurseira. Em 2007, mundialmente, a população urbana ultrapassou a população rural. Sobre esse aspecto, pode-se considerar que, veja só, mais uma vez, não tem o termo migração, mas quando o enunciado diz que a população urbana passou a ser maior do que a rural, até citei isso na fala anterior, você já tem que subentender, é o êxodo rural ou a migração das pessoas da área rural para a urbana. Veja o que diz o enunciado A, me acompanhe. Os países com população urbana superior à rural situam-se no hemisfério norte, onde ocorreram, nos últimos 3 séculos, profundas transformações modernizantes que provocaram a saída contínua e maciça de camponeses para as cidades. Vamos lá. Parte é verdade, parte é falsa. Dizer que só tem cidades urbanizadas no hemisfério norte, como dá a entender no enunciado, você já percebe facilmente que ela é falsa. São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, no Brasil, hemisfério sul, mesmo na Austrália, cidades totalmente urbanizadas. A Austrália é um país urbanizado no hemisfério sul, Chile, Argentina. Então, por isso você já ia entender, por exemplo, que essa alternativa, que essa afirmativa está errada. Vamos ao texto da B. Veja o que diz seu enunciado. Foi no mundo ocidental exclusivamente que o campo sofreu as maiores baixas populacionais, enquanto que no mundo oriental, como Índia e China, as relações econômicas ainda semifeudais têm bloqueado o desenvolvimento do capitalismo no campo. Ora, dizer que só a parte oeste do planeta se modernizou, você já vai notar até a palavra exclusivamente. Fique atento, olhe com cuidado esses termos que aparecem nos enunciados. Eles acabam denunciando que a questão é falsa. A China se moderniza em um processo muito acelerado, muito rápido. Idem para a Índia, tá certo? A Índia também, então você ia notar como errado esta alternativa. A China e a Índia têm enviado para os países mais desenvolvidos, ou países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e mesmo os países europeus, inúmeros estudantes de todas as áreas, e de agronomia também, para que eles estudem, aprendam o máximo possível e retornem aos seus países e ali colaborem para o desenvolvimento. Vamos para a alternativa C. Acompanhe o seu enunciado. A condicionante decisiva para a ultrapassagem da população urbana sobre a rural foi a queda do Muro de Berlim em 1989, abolindo a última fronteira que impedia parte expressiva da população oriental de migrar para os países ricos da Europa Ocidental. Essa ficou fácil, né? Vamos lá. Relacionar o Muro de Berlim com a questão da migração mundial? Nada a ver. Podemos relacionar, sim, a migração da Alemanha, mas o Muro de Berlim está relacionado ao fim da Guerra Fria, ao fim da divisão leste-oeste na Europa. Esta era a mais fácil de você marcar como falsa nessa questão. O que diz o enunciado da letra D? Me acompanhe.
a superação da população rural pela urbana, mesmo como parte de um processo acelerado no último século, resulta do movimento do capitalismo desde a primeira Revolução Industrial, que acentuou sobre a cidade a primazia das relações econômicas e do modo de vida correspondente. Concurseira, concurseiro, esta alternativa é verdadeira. E o sistema econômico que nós adotamos, entenda aí, nós como humanidade adotamos, que é o sistema capitalista, fez de maneira muito acelerada a partir da primeira Revolução Industrial que esta migração rural e urbana se procedesse aí a partir de 1750 de maneira extremamente acelerada. Marque isso, fazendo com que as cidades não comportassem um recebimento de tantas pessoas em um período tão curto de tempo, gerando o problema já da questão anterior. Exemplo, saneamento básico, moradia, a questão da segurança e inúmeros outros que são marcantes nas cidades de hoje, principalmente aquelas acima de 300, 400 mil habitantes. E aí nem se fala nas capitais que têm acima de 1 milhão. Mas vamos ver o que existe de errado também aí na alternativa E, já que a correta nós encontramos. Seu texto diz o seguinte: o triunfo da cidade sobre o campo deve ser compreendido no interior do processo de modernização das relações de produção. Enquanto o mundo urbano se desenvolve em tecnologias avançadas de produção, no campo a produção se realiza apoiada no sistema ou em sistemas arcaicos de plantação e colheita. A primeira parte até entendemos como verdade, mas querer dizer que o rural é sinônimo de arcaico, de atrasado, definitivamente não. Em muitos casos, na área rural, a tecnologia é maior do que na área urbana. Por quê? Em vários lugares de nosso país, em vários estados, o campo, a área rural está tão desenvolvida, com engenharia genética, com colheitadeiras de última geração, GPS, ar-condicionado, DVD, mapeamento via satélite, que não existe na área urbana. Então, o problema está no fato, e isso é senso comum, que área rural é atrasado, área rural é arcaico. Definitivamente não. E o Brasil está se modernizando cada vez mais nesse sentido. É só você ter prestado atenção que no ano de início de 2013, e esse fato tem se repetido em vários momentos, a Presidência da República sempre vem ao estado do Paraná, por exemplo, para alguma feira relacionada ao agronegócio. Cascavel é um polo importante nesse sentido, Maringá é outro polo, Londrina é outro polo que sempre traz a Presidência da República quando o assunto é agronegócio. Questão 3. Veja o que diz o enunciado. Sobre as cidades globais são feitas as seguintes afirmações. Você mais uma vez se pergunta, onde tem imigração? Concurseiro, concurseira, as cidades globais, quando nós pensamos em Brasil, as cidades que se tornaram importantes para o mundo, cresceram, claro que com o êxodo rural, claro que com a migração. São Paulo, por exemplo, Curitiba, Porto Alegre, nenhuma cresceu só com o nascimento das pessoas do local. Gente que veio de fora, perfeito? Então, dada essa dica, e vamos ao que diz o número 1, alternativa 1. São metrópoles que, em substituição às atividades industriais, passaram a sediar empresas de prestação de serviço altamente especializados, ligados em sua maioria ao setor financeiro e da informação. Perfeito, concurseira, concurseiro. Esses serviços que as cidades globais oferecem e hoje colaboram para que ela seja cada vez mais importante, tanto na questão das bolsas de valores. Vamos lá rapidinho. Bolsa de Valor de São Paulo, Bolsa de Valor de Frankfurt, Bolsa de Valor de Nova York. Essas bolsas de valores
por exemplo, ditam o preço das commodities que o Paraná vende, seja o milho, seja a carne de frango, seja a carne de porco, seja a soja, que é o nosso principal produto e o mundo compra isso, mas sempre eles acabam ditando o preço. Então essa relação é muito importante que você faça. Então essa questão, o número 1 aí, você vai anotar como verdadeira. Vamos para o 2, o que diz? Apresentam pouca ou nenhuma polarização social, já que abrigam atividades que requerem trabalhadores altamente qualificados e bem remunerados. A polarização nesta afirmativa já indica o seguinte sentido: polarização da saída das pessoas de um lugar e indo para a cidade global. Elas são altamente polarizadas, elas conseguem sim atrair tanto pessoas que precisam que querem uma remuneração melhor, quanto aquelas pessoas que vão em busca do trabalho, entre aspas, sujo, né, para fazer limpezas, para que façam o trabalho que a população que tem um grau de instrução maior já não quer mais fazer. Então, a 2 está errada. O que diz a afirmativa 3? Veja seu enunciado. Configuram-se como ponto de articulação entre a economia nacional e o mercado mundial e, para isso, congregam um grande número de empresas transnacionais. Pegue o caso do Paraná, por exemplo, como existem em Curitiba, ou pegue São Paulo. Também, todas elas congregam empresas transnacionais que fazem um contato, no caso do Paraná, com as cooperativas para que a soja seja negociada na Europa. E às vezes, não é raro, isso acontece em muitos casos, essas empresas transnacionais chegam na cooperativa já 6 meses antes do plantio e da colheita e já compram parte da safra. Tem uma estimativa, né? Você vai plantar, por exemplo, quantas sacas de soja que você pretende colher esse ano com o plantio? Eu vou colher 1.000, então já lhe pago adiantado 700, mas está aqui o dinheiro, você garante a venda para mim. E depois vem e negocia na sequência as que sobraram. Então isso é muito comum nas cidades globais e tendo uma atuação local para o nacional. Fica aí então a nossa marcação, que a correta é a letra C, afirmativas 1 e 3. Concurseira, concurseiro. Deu para notar que a questão da migração é algo extremamente complexo. Afeta a minha localidade, o meu município, o meu estado, e você entende isso como uma questão global. O fato do migrante chegar num país rico em busca de um trabalho que seja considerado sujo, o fato do país rico não querer receber essas pessoas e também o fato do país não querer perder quem? A pessoa que tem uma condição social mais alta, a pessoa que tem instrução, porque também o país pobre expulsa essas pessoas e ele não quer perder, porque justamente ele está perdendo uma pessoa que pode ajudar o país a se tornar desenvolvido. Mas se essa pessoa não tem condições, é claro que ela vai sair. Vale a pena você ficar atento a isso, faz parte do edital de inúmeros concursos, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, sempre dados assim serão cobrados, porque a migração está relacionada também aos nossos atos culturais, a igreja que eu frequento, o tipo de comida que eu consumo, o time de futebol que eu participo, tudo isso tem uma relação muito forte e envolvem cifras econômicas muito grandes. Tá certo? Fique atento a esse detalhe. Concurseiro, concurseira, encerramos esse encontro e uma dica de estudo importante. O IBGE. Entre na página dessa instituição que o mundo respeita. Dá uma olhadinha nos dados que ali existem. Quando você entrar na página do IBGE, veja o link em população. Veja os mapas que ali tem. Procure o tema migração.
Leia os textos que ali existem, porque esses textos darão a você não só conhecimento sobre esse dado da migração, como dará a você vocabulário, caso este tema migração venha a ser o objeto da redação. Aí você vai ter, nesse momento, muito mais subsídios para elaborar um texto e se dar bem na prova. Tá certo? Me despeço aqui então, desejando, claro, boa prova, bons estudos.